chegar em Santa Catarina. O que parece ser hoje o celeiro do bolsonarismo, não sei se dá para usar esse termo, mas chegou ao patamar, eu imagino que todo mundo aqui que está acompanhando conhece, de que a gente, inclusive, se tornou um estado que importa bolsonaristas, né? Então a gente tem o Renan, vereador em Balneário Camboriú, e recentemente teve toda a disputa interna para ver Carlos Bolsonaro. se o Carlos Bolsonaro ia pegar a segunda vaga do Senado ou não aqui pelo Estado, né? E conseguiu disputar e ficou o espiridão a mim ficou de escanteio, né? Inclusive, eu acho que você teve também textos analisando essa questão, Uhum, né? sim. Então, começamos. O que está acontecendo em Santa Catarina? A Santa Catarina sempre foi conservadora e agora só se tornou bolsonarista? Ou esse é um giro à direita do Estado mais recente? Eh, Às vezes eu tenho receio de trazer uma análise muito simplista, porque a gente tem poucos estudos sociológicos e antropológicos sobre, Santa Catarina sendo construída como um estado conservador. Inclusive, eu acho que é um ótimo momento para a gente incentivar que esses estudos comecem a florescer, né, pela antropologia, pelas ciências sociais, pela história. O que a gente tem, mais é a associação de Santa Catarina com o histórico de colonização, né, mas aí tem a colonização que a gente aprende na escola e tem a colonização real que a gente sabe que foram processos um pouco diferentes, assim. Como alguém que vive em Santa Catarina desde sempre, eu sou nascida e criada aqui, eu morei 1 ano e meio só fora de Santa Catarina, que foi quando eu morei em Curitiba, que também tem bastante similaridade, assim, não sei se é pela proximidade geográfica, mas a cultura é um pouco parecida. Eu vejo Santa Catarina como um estado que sempre foi conservador, sempre teve essa angulação aí à direita. É um estado que resiste a mandatários progressistas de cargos eletivos, né? As primeiras cidades que elegeram prefeitos progressistas, as primeiras grandes cidades que elegeram prefeitos progressistas foram Criciúma, Blumenau, cidades grandes, mas que também demoraram para repetir a experiência. Então a gente tem aí, acho que um lastro de história e a minha experiência empírica também de viver aqui nesse estado a vida inteira me permite dizer isso, que colocam como um estado de fato conservador. Agora, ele ter se tornado bolsonarista é um fenômeno que tem a ver, eu acho que com, eu também sempre faço essa análise, tem muito a ver com a questão da influência da internet e das redes sociais nos nossos meios sociais, né. E quando a gente está num estado que já é naturalmente conservador, em que essas novas formas de sociabilidade mediadas pela tecnologia, pela comunicação, começam a surgir, a gente precisa de aparelhos críticos. A gente precisa de uma educação crítica, a gente precisa de um jornalismo crítico, a gente precisa eh famílias que conversem de forma crítica sobre esses fenômenos, e a gente não tem isso em Santa Catarina. A gente tem dificuldade de encontrar esses espaços de resistência. A gente está aqui num meio em que a gente está falando de uma escola de formação crítica e uma jornalista crítica, mas quantos de nós a gente tem no estado? Então a gente vê um estado que já é naturalmente conservador sendo atingido por uma nova rede aí de sociabilidade mediada pela internet, em que chega todos os tipos de informação possível, em que chega também um discurso ufanista da colonização, da tradição europeia, né, e as pessoas parece que começam a gostar de se vincular com essa imagem de um estado europeu, que é diferente de todo o resto, e à medida que esses discursos começam a chegar, eles penetram de forma simplista na nossa sociedade, porque a gente não tem instrumentos de crítica suficientemente relevantes para enfrentarem esse discurso, né. Então, é uma leitura que eu tenho feito com base nas minhas experiências aqui, né. Eu acho que já era um estado bastante conservador e que foi se tornando bolsonarista pela falta de, espaços contra-hegemônicos, de espaços de resistência. E não quero também nos apagar, né, como eu falei, a gente está aqui, mas somos poucos, a gente precisa de mais espaços de resistência. Não foi à toa que aqui o Escola Sem Partido ganhou tanta visibilidade. O Escola Sem Partido ganhou visibilidade em Santa Catarina, no momento em que a gente devia talvez estar discutindo, como prevenir
a sociedade para desinformação, para fake news, a gente tinha pessoas militando para escola ser neutra, e o neutra é ser de direita, né, ser militar, não é ser crítica. Então tudo isso eu acho que fez muita diferença, assim, para a formação do cenário que a gente tem hoje. E e eu só acredito que esse cenário vá mudar na medida em que a gente conseguir fortalecer esses espaços de crítica, em que a gente conseguir levar informação crítica, em que a gente conseguir levar debates críticos. E é quase que um trabalho de formiguinha, né, mas ele não pode ser desprezado e ele também não pode ser visto de forma derrotista. A gente tem que continuar insistindo, porque em algum momento essa mensagem há de se espalhar. Tem uma questão contraditória para a gente aqui no estado, que a gente tenta mais ou menos pensar ela no seguinte termo. De um lado, é evidente que a extrema-direita é muito forte, muito bem articulada. Você menciona, inclusive, a questão da força histórica que a maçonaria tem, que eu, inclusive, vou querer saber mais de ti. A gente tem uma mídia totalmente vendida, etc e tal, uma dificuldade de criar campos alternativos e críticos novos. Mas, ao mesmo tempo, a despeito de toda essa estrutura, a gente tem o maior número de células nazistas tá aqui em Santa Catarina, enfim, eu poderia chorar aqui a noite inteira. O ponto de alguma forma, um cuidado que eu acho que o Afrânio, mas outros companheiros que chegaram aqui conversando, trazendo essa discussão, quando a gente passou pela discussão, apresentaram. Cuidar para não naturalizar ou falar que aquilo é algo essencial daqueles sujeitos, né? Porque a gente está falando de pessoas que a gente conhece. A gente Uhum, tem familiares, tem amigos, tem conhecidos. A gente sabe, digamos assim, por experiência própria, pessoal, empiricamente, quem são essas pessoas. E, em geral, eu, pelo menos, consigo reconhecer isso muito claramente, a gente não está falando de alguém que tem uma essência bolsonarista, até porque eu nem acredito nisso. São, pelo contrário, trabalhadores, a sua maioria, uhum. a maioria trabalhadores ferrados, inclusive, Precarizados. precarizados na sua maioria. Então, aonde puder estar jogando a culpa, ele vai querer comprar, né? Então, se a culpa é no nordestino, se a culpa é no migrante. Eu sou Uhum. de uma época, eu vim do Paraná, né? Eu sou do Paraná. Eu era de uma época que em Santa Catarina você tinha preconceito com paranaense. Então, veja, aqui o preconceito ele vai de todos os lugares, até com sulistas tem preconceito. Aham. Então, assim, mas a gente está falando em última instância de um conjunto grande da classe trabalhadora. Seja aqui na parte mais litoral do estado, ou seja nos cortes de ave, por exemplo, no oeste, ou na parte da agricultura, etc. Então a gente está falando de um trabalhador precarizado, que, ainda que tenha os elementos históricos de um certo conservadorismo, como você está apontando, ele tem um potencial crítico. Portanto, assim, eu sempre destaco isso, e vários companheiros também destacaram nas conversas que a gente passou aqui já no podcast, do tipo, não deixa a peteca cair, porque dá para disputar, não é indisputável, Hum. como se imaginava. Pelo contrário, sempre se fala, inclusive, numa ideia de um tal de núcleo duro, né? Talvez ali sim tenha um percentual que é mais difícil se converter e sair dessa esfera do bolsonarismo. Mas Sim. tem um grande setor que, se tiver escutando, se tiver a oportunidade de parar e escutar a gente, por exemplo, talvez tenha a possibilidade de concordar com várias das denúncias que a gente vai fazer, das críticas que a gente vai apresentar, né? Uhum. Então, preciso reconhecer, digamos assim, essa potencialidade do Estado. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem feito aqui, eu não sei se tu concorda com a gente, mas a gente tem feito em vários momentos, assim, vários convidados a gente tem tentado extrair isso. É uma região que a gente também tem históricos de luta, né? A gente não pode Uhum. esquecer, a gente teve Novembrada. Poxa, em Uhum. plena ditadura a gente tá lá mandando o presidente da Sim. ditadura ir para aquele lugar. Uhum. Ou a importância dos movimentos da Via Campesina, por exemplo, né? Uhum. Então a gente tem, digamos, ou inclusive o Marcelo Labs esteve aqui, o escritor Marcelo Labs, ótimo episódio também, recomendo para quem não assistiu, assista. Falava, por exemplo, pô, a gente não sabe, mas teve uma importante greve geral em Blumenau, 89. E assim, e de fato eu não conhecia essa história da greve geral. Nas E, indústrias têxteis, né. isso, exato. E assim, é fantástico quando tu vai ver a história. E, tipo, eu não sei agora se era 30, 40 mil pessoas, mas assim, Ocupação de fábrica teve. excepcional. E assim, você não imaginaria, Blumenau, que aqui a gente conhece carinhosamente como Blumenase, inclusive. Aham. Tamanho é a característica conservadora. Sim. Então, há uma potencialidade. Então, acho que a ideia do convite para conversar contigo também é poder entender como que eles se estruturam, como eles têm esse poder que eles têm, até para a gente poder fazer o contraponto, poder Aham. disputar, porque é disputável. Sim. Então, vale a pena. Para quem é de Santa Catarina, para quem é fora de Santa Catarina, não é terra perdida aqui. A Uhum. gente tem que disputar cada pedaço do país. Exato. Mas aí?
Como que a gente pensa isso? Não, Esse dom. concordo, eu acho a tua leitura muito pertinente, é muito parecida também com a leitura que eu faço, assim. O que eu realmente acho que muda muito o cenário é a presença das redes sociais, dessa nossa nova forma de sociabilidade, né, Uhum, muito gerenciada por essas redes. Hoje eu estava trabalhando e o grupo das minhas amigas que são, bastante críticas, são jornalistas, são pessoas instruídas, estão fora, digamos, desse padrão que às vezes a gente olha como o padrão do trabalhador precarizado, que às vezes não tem tempo, né, para se informar com qualidade. E as minhas amigas estavam desesperadas com a tal da greve dos caminhoneiros, falando em desabastecimento, falando, façam suas compras no supermercado. Então, as redes sociais, elas têm uma presença na nossa vida hoje que elas fazem com que o cenário e o contexto fique muito cheio de névoa, né. Então, eu entendo que na época da ocupação das fábricas, dos movimentos de greve, até dos próprios movimentos liderados pelo presidente Lula, esses movimentos de resistência da Via Campesina, né, eles estavam muito associados a um contexto em que essas redes não faziam parte, né, daquele momento. Não que eles não fossem existir se existisse rede, não é isso, mas eu tenho um olhar um tanto quanto de anacronia, assim, para enxergá-los, né. Eu vejo que eles brotaram a partir de um espírito do tempo, né. E hoje acho que o nosso espaço de disputa ele está muito dirigido para saber usar essas redes e para saber governar essas redes. E infelizmente as redes também fazem parte do sistema capitalista gerido pelas big techs, então a gente entra num cenário que me leva a um certo pessimismo, mas não significa que eu não ache que haja um espaço a disputar. Eu tô nas redes sociais para ocupar esse espaço, né, e eu sempre penso: "O algoritmo me leve para um lugar onde eu possa furar as bolhas". E quando isso acontece eu acho muito bom. E às vezes eu recebo relatos de pessoas de direita que me seguem: "Ah, eu sou de direita, mas eu te sigo porque eu gosto de ouvir o que está acontecendo de errado", né, isso é importante, essa é uma forma de ocupar espaços. Mas chegar nesse trabalhador que na ponta está trabalhando 12 horas por dia, precarizado, sem CLT, sem direito a descanso semanal, na escala 6 por 1, com todos esses problemas que a gente vê, e exigir que ele tenha uma informação e uma formação crítica, é um egoísmo, assim, né, um gesto de egoísmo. Então eu concordo que a gente tem que olhar para a nossa sociedade também se colocando como agentes privilegiados. Eu nunca perco de mim isso, né, eu saber que o lugar que eu ocupo hoje é um lugar de privilégio, porque eu tive acesso às coisas que a maior parte das pessoas não tiveram e não têm e não vão ter, né. Então eu também não quero olhar para essa pessoa como alguém que é essencialmente ruim, o vilão, a pessoa ruim, né, a pessoa que propaga o ódio, a pessoa que dispara fake news porque ela é péssima. Não é por isso, são outros motivos e alguns a gente nunca vai conseguir alcançar, porque são até da ordem psicanalítica. Eh no sentido, assim, para ter um cuidado de também não moralizar, digamos, no sentido de que, claro, todo sujeito ele escolhe a sua vida, mas a gente tem que pensar em que condições que ele escolhe, né. Então, claro, em última instância, o sujeito ele fez aquela escolha, mas em que rol de circunstâncias que ele está circunscrito, né. Então se a única alternativa que ele tem é ver o NSC, ou abrir o celular e tem um vídeo do Nicolas, ou sei lá, Vídeo de inteligência artificial com exato. desinformação é o Então que vai assim, acontecer com cada vez mais frequência. claro. Daí a necessidade, inclusive, da gente disputar o que gera consciência, o que produz esse senso comum, né? Uhum, Justamente para ter a possibilidade de algum dia ele abrir e ver um vídeo dali da Amanda Miranda fazendo exato. uma denúncia ou algo assim, ou do Sim. podcast Prelúdio, etc. E assim, a gente precisa também de agentes públicos para ajudarem a criar esses mecanismos, né, o debate de regulação das redes é super importante, e a gente nunca vai fazer esse debate de forma séria aqui no Brasil, porque é de interesse das oligarquias também que as redes não sejam mediadas. Esse cenário de desinformação, de caos informacional, e de um contexto político que nos leva cada vez mais para uma realidade distorcida e a crítica, ele é de interesse da classe dominante, né. Não interessa a classe dominante ver
os cidadãos sendo informados criticamente para consumirem vídeos e conteúdos online. A classe dominante quer a sociedade emborrecida para ser mão de obra barata, né? Para uma série de problemas aí que são clássicos do capitalismo. Então, esse debate da regulação das redes eu acho essencial. Eu gostaria muito que isso tivesse acontecido durante o governo Lula. Eu imaginei que ia acontecer, não foi, né? Então, de repente, num segundo mandato, isso comece também a ser discutido seriamente, mas a gente precisa olhar para isso com muito cuidado e com muita cautela, porque na minha leitura e na minha vivência, e na minha experiência aqui, é esse cenário de desregulação e de consumo alucinado de desinformação, com poucos espaços críticos no nosso entorno, que está transformando Santa Catarina num lugar inabitável para muita gente. Nesse celeiro aí de conservadorismo, de extremismo, né? Porque também existe uma tendência que as coisas escalem. Se a pessoa começa a assistir um videozinho, depois ela vê outro, de repente ela já está assistindo vídeo nazista. E aí? Né? A tendência, quando não existe cultura crítica, é que a gente esbarre na violência. Pode ser na violência simbólica, pode ser na violência concreta, mas isso vai escalar de alguma forma. Você está mencionando vários mecanismos de controle de produção do senso comum, de organização do poder político, além da questão das redes sociais que você está enfatizando, né? Talvez esse seja um marco que a gente precisa olhar com cuidado, você tá destacando isso. Se for pensar nos elementos mais tradicionais, digamos assim, o que que você chama atenção, assim? Porque você mencionou, por exemplo, a maçonaria, mas fale um pouco também a mídia, como que a gente caracteriza a organização do poder público em Santa Catarina, em termos de partido, maçonaria, mídia, quais são os elementos para a gente pensar essa grade de poder? Eu acho que a indústria tem um papel importante, né? A indústria, os industriários, né? A gente tem isso muito regionalizado. Tem a indústria do agro lá na região oeste, tem a indústria têxtil em Blumenau, tem a indústria metal-mecânica em Joinville, agora tem a indústria automotiva também em Joinville, Itajaí. Então, acho que a indústria tem um papel central e ela é um espaço muito importante porque tem uma massa de trabalhadores ali muito grande, né? Eu acho que a maçonaria acaba entrando como um braço também dessas indústrias, porque a maçonaria é uma instituição cheia de segredos. Eu não sei, eu não conheço esses segredos, eu conheço muitos mitos, né, da maçonaria, mas é um espaço da elite, né? Só entram ali os selecionados e são homens com perfil de também serem filhos de uma elite, de estarem ali também para manter essa tradição das elites, né? Então ela entra como um braço da indústria. E é mais forte em Santa Catarina, você falou? Tem algum... Eu não sei se é mais forte, mas aqui é muito forte. Inclusive, até na própria UFSC existiu uma cultura, uma tradição de eleger reitores ligados à maçonaria. Muitos políticos também ligados à maçonaria. Então, é uma instituição que tem uma presença, acho que cultural em Santa Catarina, bem emblemática, assim. E a igreja, eu acho que a igreja tem uma presença também Ah, agressiva em qualquer região do país. Cada vez mais a gente também está vendo a ascensão das igrejas neopentecostais, e aqui isso também existe, né? E, e as igrejas também são uma instituição, um braço importante do claro, poder, né? claro. Porque se a gente for olhar para a igreja evangélica, por exemplo, ela é foco de disputa política. Foi nas últimas eleições e vai ser novamente, porque os pastores eles pregam também para condicionar, para organizar o voto dos seus fiéis, né? Não existe pastor neutro. Eles pregam para fazer os seus fiéis votarem no candidato que eles querem, que quase sempre é o candidato da extrema direita, com raríssimas exceções. Sim. Você mencionou, inclusive, das maçonarias, e de fato, só falar o termo, o pessoal de certo já fica assim, nossa,
Começou com a mestiçagem, etcétera. Mas é verdade, é uma instituição que existe ali no contexto da Revolução Francesa, ela foi muito importante na organização da então classe burguesa ascendente, né, a gente vê em vários lugares. E você mencionando, etcétera, eu lembrei, eu não sei se o Lucas sabe essa informação, Lucas, mas a maçonaria, aquela loja no Campeche, em Florianópolis, na capital de Santa Catarina, salvo engano, ela é uma das maiores, assim, não sei se é a maior do país, não tem essa informação? Tem uma, eu Você acho que de sabe? Santa Catarina, que é uma das maiores do país. Eu não sei se é essa do Campeche, mas tem, Essa eu já ouvi essa informação também. Eu nunca chequei, Uhum. mas já ouvi falar. Não, e de fato, você anda assim em algumas cidades, você encontra facilmente várias lojas maçônicas. E também, curiosamente, você estava mencionando dos industriais. Quando você entra, por exemplo, em Jaraguá do Sul, que é a cidade da WEG, né, a famosa WEG, empresa de motores, bem no começo da cidade, entrando na cidade, atravessando a ponte, tem o símbolo da maçonaria no gramado ali da entrada da cidade. Só que ele é meio discreto, etc. Talvez eu acho que muita gente não percebe, mas tem ali bem na entradinha da cidade. E esses, os símbolos da maçonaria, em geral, você encontra em várias cidades, em bandeiras, em estátuas, etc. Pelo menos em Santa Catarina, das cidades que eu conheço, assim, que eu frequentei, né? Então, talvez é um indicativo disso que você está apontando, né? Tem uma Aham, estrutura organizativa consistente, né? Mas você sim. comentava maçonarias, igrejas, em termos de A indústria, partidos. partidos, a gente tem aqui uma predominância do centrão, né? Mas cada vez mais um centrão bolsonarista, porque se entende que a população está ficando cada vez mais conservadora. Os partidos de esquerda daqui, eles ainda são muito condicionados por um perfil de liderança, que é uma liderança que não muda, né? A gente vê sempre as mesmas pessoas ali fazendo parte desse núcleo de resistência. É importante que essas pessoas estejam ali. É importante, né? Mas também é importante a gente ver uma renovação desses quadros. E essa renovação, ela parece que ocorre a passos bem lentos, diferente do que a gente vê na extrema direita. A extrema-direita, cada ano, ela surge aí com personagens novos, que a gente se pergunta de onde eles vieram, e eles sempre vieram da internet. É muito difícil não virem da internet. Então, acho que os partidos daqui, eles ainda seguem uma lógica bastante parecida, assim, com a lógica nacional, né? Mas talvez, por ter uma história já de conservadorismo que não é nova e que não está só associada ao bolsonarismo, a gente ainda veja aqui uma predominância desse eixo do centrão aí, uma força, o partido, por exemplo, que tem muita força e que divide com o PL a liderança dentre as prefeituras do estado é o PSD, que é a partir do Kassab. Tem lideranças do PSD no governo Lula, tem ministros do PSD no governo Lula, mas que aqui está muito associado ao centrão bolsonarista. Então, acho que a estrutura partidária ela até segue uma lógica meio semelhante, assim, a da que a gente vê espalhado pelo Brasil, com esse adendo que eu fiz de que eu creio que os partidos de esquerda, eles não estão conseguindo renovar as suas lideranças, talvez por uma dificuldade de formação também. Tem partidos novos aqui que têm uma militância jovem muito aguerrida, a UP eu acho que é um exemplo disso, mas os partidos que disputam, que têm representação nas bancadas, que daí eu diria que é mais o PT, o PSOL e talvez o PSB, mas aqui o PSB não tem uma ligação muito forte com a esquerda, né? São partidos que estão com dificuldade aí de trazer essa renovação, né, para os seus quadros. Eu acho que talvez essa juventude que está querendo entrar na política esteja mais seduzida pela direita. Quando você fala da direita, do centrão e da parte da ala mais bolsonarista, eu lembro que tem uma discussão, e agora não lembro se eu vi num texto teu, agora me perdoe porque fugiu da minha memória, mas que tratava inclusive da questão do Carlos Bolsonaro, a disputa pelo Senado, e como isso de alguma forma estava pressionando o Centrão para se bolsonarizar, digamos assim, ou levar mais ao. E recentemente também teve a questão envolvendo o prefeito da capital e a sua proximidade com o governo do estado, e isso também teve disputas, né? Uhum. Você pode explicar um pouco disso? Qual que é esses bastidores? Então, tá acontecendo isso, né? A gente chama de centrão, mas não dá mais para chamar de centrão, né? Péssimo, péssimo. É a direita mesmo. A gente fala centrão porque são partidos com várias siglas, né? Tem o PSD, tem o Progressistas, tem o União.
tem o Republicanos também, e aqui em Santa Catarina todos eles são partidos de direita, acho que é importante dizer isso, com exceção do MDB, que ainda tem alguns quadros aqui em Santa Catarina que são quadros reconhecidamente mais à esquerda, por exemplo, Paulo Afonso, que já foi governador aqui, que é do MDB, ele é uma pessoa com perfil mais de esquerda, mas no geral são partidos que estão bem associados à direita, né? Agora, existem aqueles políticos que seriam de uma direita democrática e existem os que seriam de uma direita bolsonarista. Todos estão indo para a direita bolsonarista por medo de perder capital eleitoral. Isso é um fenômeno que ficou muito claro no processo eleitoral municipal de 2024. É, por isso que a gente brinca, né? Mais um prefeito bolsonarista preso, porque dificilmente a gente vai achar um prefeito associado a um desses partidos que não seja bolsonarista. É muito raro. Na verdade, não me ocorre nenhum exemplo. Os Mesmo sendo exemplos de que eu uma sigla do conheço, Centrão, tu diz. sim, que não são do PL, né? Que são desses outros partidos. O PL aqui em Santa Catarina é bastante radicalizado, né? Tem figuras aí como Ana Campanholo, por exemplo, Caroline Detoni, agora Carlos Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, são o PL de Santa Catarina é um PL golpista, né? Ele é o bolsonarismo mais radioativo que existe. Então eu nem tô falando deles porque eles realmente são radioativos, né? São dessa ala mais radioativa da política golpista. Agora, esse centrão que poderia ter aí uma direita democrática disputando espaço, ele foi todo bolsonarizado, porque esses políticos eles têm receio de perder capital eleitoral.